Olá, meus caros. Quero hoje conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa questão da nova lei das empregadas domésticas, né? Que afeta bastante a todos os patrões de empregadas domésticas. E eu optei por falar disso, mesmo não sendo a nossa atividade principal aqui na Sevilha Contabilidade. A gente está mais acostumado a cuidar de trabalhadores e empresas, né, do vínculo empregatício entre empresas e trabalhadores, mas também temos alguns casos de domésticos em que a gente é solicitado e faz esse serviço para algumas pessoas também. E mesmo que você aí não use o nosso serviço para sua folha de pagamento de domésticos, você pode estar com dúvidas a respeito do assunto. Achei que era bom conversar com vocês um pouco. Eu quero fazer assim, uma grande visão, porque se fala muito, né, tem muitas notícias andando para lá e para cá. Eu tentei fazer um resumo consolidado, agora que foi promulgada definitivamente a PEC que trata do assunto, para a gente poder ter uma visão bem clara, tá bom? Então, pedi ajuda do Felipe, ele vai colocar um material aqui para vocês irem me acompanhando. Primeira parte dessa nossa conversa, vamos primeiro entender o que já era direito antes da promulgação dessa lei, tá bom? Então, independente das mudanças da legislação, eu quero começar falando para você o que todo empregado doméstico já tinha direito há mais tempo do que agora, tá bom? Então vamos lá, o Felipe está botando aí, eu vou olhar aqui na minha tela. Então, primeira coisa, todo trabalhador doméstico tinha direito a ter a sua carteira de trabalho assinada, né? A ter o registro do contrato de trabalho doméstico lá na sua carteira de trabalho. O segundo direito que o Felipe está colocando aí é a questão do salário mínimo. Então ele já tinha direito a não ter uma remuneração inferior ao salário mínimo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o piso salarial regional, né? O Estado de São Paulo fixa um piso salarial, então não é nem o salário mínimo nacional, é o piso salarial regional. Além disso, o trabalhador doméstico tinha direito a não ter o seu salário reduzido, então a gente chama isso de irredutibilidade do salário. O trabalhador doméstico também já tinha direito a 13º salário, continuará tendo, todos esses direitos permanecem com a mudança. O trabalhador doméstico já tinha direito a um repouso semanal remunerado, ou seja, um dia por semana em que ele não trabalhasse, preferencialmente aos domingos. O trabalhador doméstico já tinha direito à folga nos feriados civis e religiosos, já tinha direito às férias de 30 dias remuneradas, tudo isso já valia, não mudou, não é coisa nova, já existia antes. Já tinha direito também às férias proporcionais no término do contrato de trabalho. Então, se você quando demite um funcionário doméstico, ou quando ele pede a conta, você calcula os meses de férias que ele não descansou e paga na rescisão. Ele já tinha direito à estabilidade no emprego, no caso de empregada gestante. Já tinha direito à licença maternidade, quando tivesse um filho, e a licença paternidade, se for um empregado doméstico. Ele também já tinha direito ao auxílio-doença pago pelo INSS, desde que, é claro, a carteira dele estivesse devidamente registrada. Ele já tinha direito ao aviso prévio de 30 dias e também já tinha direito à aposentadoria, a vale transporte, ao fundo de garantia, que não era obrigatório, era opcional. Então, até a edição dessa lei, o fundo de garantia era opcional, não era obrigatório. E também, para os casos em que, por opção, o patrão optava por depositar o fundo de garantia para o trabalhador doméstico, ele já tinha direito ao seguro-desemprego. Muito bem, então de tudo isso que eu falei até agora, tudo isso já existia, tudo isso já era obrigatório, à exceção do fundo de garantia e da sua correlação com o seguro-desemprego, que eram opcionais. O restante, tudo isso já existia e não mudou, continua valendo esta regra. Muito bem, o que mudou com a promulgação da PEC? Tem dois grupos de coisas que mudaram com a promulgação dessa proposta de emenda constitucional. O primeiro grupo já entrou em vigor, então já estão valendo, é esse primeiro grupo que está aí, já estão valendo. Primeiro, a jornada de trabalho regulamentada de 44 horas semanais, que normalmente deveria ter 8 horas diárias. Então, essa jornada de trabalho de 44 horas semanais, ela foi desenhada assim, olha só, vamos pensar um trabalhador que trabalhe de segunda a sexta. Então ele faz de segunda a sexta, 8 horas na segunda, 8 horas na terça, 8 horas na quarta, 8 horas na quinta, 8 horas na sexta. 5 dias de 8 horas, ele faz 40 horas durante a semana. Então ele vem no sábado e faz mais 4 horas no sábado. Essa é a jornada padrão. A legislação permite, você pode se entender com a sua empregada ou com o seu empregado doméstico, que você redistribua isso de outra maneira. Quer ver um exemplo? Você pode pegar essas 8 horas por dia, transformar em 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta, e aí ele não vem trabalhar no sábado. Perfeitamente possível fazer isso. Então, o mais importante é que a jornada total da semana não exceda 44 horas. Tem algumas regras para intervalo, essa legislação, a questão da jornada de trabalho é um pouco complicada. Eu vou até gravar um outro vídeo só falando sobre jornada de trabalho. Mas eu quero te dar uma dica. O Felipe botou no ar, você olha aqui que ele vai botar o endereço para a gente, uma tabelinha que a gente montou aqui na Sevilha,
Está nesse endereço aqui, olha, www.sevilha.com.br/doméstica. Se você entrar nesse endereço, vai abrir uma tabelinha que tem várias orientações sobre o horário de trabalho que você deve tomar cuidado, tá bom? Então, olha lá nessa tabela que ela vai te ajudar. Outra coisa que entra em vigor é a questão de horas extras. Então, o trabalhador doméstico faz 44 horas semanais e recebe o salário dele para isso. Se ele fizer mais do que 44 horas semanais, o excesso de horas é considerado como horas extras. Então, ele passa a ter direito a ser remunerado pelas horas que excederem 44 horas semanais. Além disso, essas 44 horas semanais que são pagas com salário normal, você paga dentro do salário. As horas extras que você paga porque ele ficou mais do que 44 horas por semana, você deve pagar 50% a mais do que você paga na hora normal. Então, o trabalhador ganha 50% a mais de salário quando ele faz horas extras. Muito bem, mais um detalhe que entrou agora em vigor é essa questão da redução dos riscos do trabalho. Então, os trabalhadores de uma empresa qualquer, por exemplo, tem todo um programa de prevenção de riscos e tudo mais. Você deve aí na sua casa tomar os cuidados necessários, fornecer equipamentos como, por exemplo, botas plásticas, quando for necessário, luvas e material para que você reduza o risco, a exposição do trabalhador doméstico ao risco de acidente. Também já entrou em vigor uma proibição que diz o seguinte, que você não pode diferenciar salários, se você tiver mais de um empregado doméstico, você não pode diferenciar salário de um para o outro, por qualquer razão, inclusive por questão de gênero, né? Então o homem, por exemplo, o homem que trabalha como empregado doméstico na sua casa e a mulher que trabalha como empregado doméstico, se você tem os dois, tem que ganhar o mesmo salário. Por fim, entrou em vigor também a questão da proibição de trabalho noturno para quem é menor de 18 anos. Então, há casos em que você tem, porque a partir dos 16 anos você já pode registrar uma empregada doméstica, né? Se você tiver uma empregada doméstica de 16, 17, não completou ainda 18 anos, ela não pode trabalhar noturno. Isso tudo que eu contei agora já está em vigor. O terceiro grupo que eu quero conversar com vocês, o Felipe vai colocando aí conforme eu vou falando, é o grupo do que ainda entrará em vigor. Depende, embora esteja já previsto na lei, depende de uma regulamentação e vai entrar em vigor ao longo do tempo. Você vai acompanhando aqui o nosso canal, quando entrar em vigor eu vou avisando você. Então, ainda não entrou em vigor, mas em breve vai entrar o reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, como acontece nas empresas, que há um acordo coletivo, as empresas, através dos seus sindicatos, se reúnem com os trabalhadores também representados por seus sindicatos e fazem um acordo com as condições mínimas de trabalho. A partir de agora também será possível que as domésticas se reúnam, melhor dizendo, e que os patrões se façam representar de outro lado para criar acordos coletivos que determinem condições mínimas de trabalho para as domésticas. Também vai entrar em vigor, precisa ainda ser regulamentado, a assistência gratuita a filhos de até 6 anos que estejam em fase de creche ou pré-escolar. Também será regulamentado ainda o seguro-desemprego, que passará a ser concedido a todas as trabalhadoras domésticas, e também o fundo de garantia obrigatório. Então isso vai depender de uma lei. Fundo de garantia, para quem tem dúvida, 8% do salário da doméstica. Então se você tem uma empregada doméstica na sua casa, do valor bruto do salário dela, você depositará 8% lá na conta de fundo de garantia. Esse talvez seja a parte mais difícil, tem uma burocracia envolvida. Até quero dizer para você, se você precisar de ajuda, nós aqui fornecemos esse serviço. É claro, é um serviço cobrado, a gente fornece o serviço de fazer a folha de pagamento da sua doméstica, e aí calcula INSS, fundo de garantia, deixa tudo isso pronto para você. Muito bom. Também vai entrar em vigor um adicional noturno de 20% sobre a hora normal, para que aqueles empregados domésticos que trabalhem à noite recebam mais do que os trabalhadores que trabalham de dia. O horário noturno, normalmente, pelo menos na regulamentação da CLT, é das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. Vamos aguardar a regulamentação dos domésticos para ver se é isso mesmo que virá. Também entrará em vigor o direito a salário família. O salário família, o patrão, né, então o empregador vai pagar um valor de salário família para a empregada doméstica, mas desconta isso do INSS, então não é um custo novo para você. Além disso, entra também o seguro de acidente do trabalho e entrará em vigor também o seguro-desemprego, conforme eu já falei. Muito bem, então esses direitos que eu falei agora ainda serão regulamentados, ainda entrarão em vigor. Eu vou gravando vídeos aqui para manter você informado, tá bom? Muito obrigado.
Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.